Gente, vamos falar do São Paulo? São Paulo tem novidades, porque Rigoni chegou, né? Depois de toda aquela polêmica, Marcos Leonardo não veio, uma negociação muito frustrante aí para a torcida do São Paulo, é verdade. Mas quem chegou nessa janela de transferências foi o Rigoni. E ele já começou, já está integrado ao elenco aí, desde sábado, já participa das atividades todas. E a tendência, né, a expectativa, na verdade, é se ele já faz a estreia no jogo de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. PVC, você acha que o Rigoni já vai ser utilizado pelo Crespo já de partida, já de início? Difícil responder assim, né? Difícil, eu tenho que olhar de novo, lembrar os desfalques. Os desfalques machucados a gente sabe todos. Marcos Antônio está machucado, o Arboleda está machucado, o Lucas, o Caleri, o Oscar. Caleri, Rian Francisco. André Silva. É uma lista que não tem fim. São 8 machucados. O Alisson, contando o Alisson também, que pode voltar. Eu acho que tem chance porque o Crespo gosta muito do futebol do Rigoni, então tem chance dele ser titular. Só que ele tem que preparar o Rigoni porque tem o jogo contra a LDU na quinta-feira e tem que montar o time para jogar contra a LDU. E com a quantidade de desfalques, é muito provável que o Rigoni seja titular em Quito. Só que o Rigoni não é centroavante. O Rigoni não é centroavante. Ele pode ser um segundo atacante, ele pode formar dupla com o Luciano, mas não é um centroavante. Eu prefiro esperar 2 dias para entender o que ele vai fazer com o time e pensar se o Rigoni começa a titular ou começa a reserva. O São Paulo melhorou com o Crespo. Melhorou. É um time que está mais compacto, um time que está fazendo mais triangulações, um time que está se aproximando mais, está treinando para fazer essas aproximações. O trabalho do Crespo é muito nessa direção, mas é um time que tem uma quantidade de desfalques gigantesca. Então, é muito difícil pensar o que vai acontecer em Quito contra um time forte como é o da LDU. PVC, e pensando num time, né? Você falando, o Rigoni, ele não é um centroavante. E aí o São Paulo tem com esses problemas todos, né? Com esses homens que atuam como referência, uma referência maior na área. Caleri fora, André Silva também, o Rian Francisco também. Como é que ele pode armar esse time com ou sem o Rigoni? Com o Luciano jogando mais naquela posição e Ferreirinha? Quais são as possibilidades que ele tem? O Luciano foi centroavante. No Corinthians ele era centroavante. Não é um centroavante fixo de área, mas é um centroavante de movimentação. Hoje o Luciano não é centroavante, o Luciano é 10, o Luciano é ponta de lança. Ele pode jogar com 2 pontas de lança, só que nem Luciano nem Rigoni são velocistas. Não são jogadores de velocidade. Essa é uma carência que o São Paulo há muito tempo discute, já corrigiu, já contratou o Eric, que era velocista, o Ferreirinha, que é velocista, e não consegue montar um time com velocidade. Se você precisar de velocidade no ataque, não tem. Tem o Ferreirinha. Eu não acho que vai ser Rigoni com Luciano. Acho que ele vai fazer Ferreirinha e alguém. Ferreirinha e Luciano, o Rigoni espera. Acho mais provável para jogar contra a LDU em Quito. E falando desse jogo contra a LDU, o São Paulo pode fazer aí, aliás, deve fazer mudanças na inscrição dos atletas, né? Porque o Rafael Tolói, zagueiro Rafael Tolói, pode ser inscrito, assim como o Rigoni e o Mailton também, lateral direito, que foi outro atleta que chegou aí nessa janela de transferências. Então, o São Paulo Crespo ganhando mais 3 opções para esse jogo contra a LDU. Você estará lá, né, PVzito? Estarei. Estará lá na altitude de Quito. 2.850 metros. Pela 4ª vez da minha vida, irei a Quito. Boa. PVC, é uma dúvida que o torcedor ainda tem sobre Marcos Leonardo, se a novela acabou ou não acabou. Bom, agora não veio, depois ali de uma reunião que varou a madrugada, várias reuniões, né? Que vararam a madrugada, São Paulo tentou, mas não tinha dinheiro, aí o Clube Saudita falou, não tem dinheiro, querido, esquece, tá duro dorme, né? Como diz o outro. PVC, ainda tem chance de o Marcos Leonardo chegar diante de uma rescisão com o Clube Saudita? Não dá para ficar alimentando essa esperança de novo. Não dá. Se resolver, resolveu. O Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo. O São Paulo quer ter o Marcos Leonardo. Mas para ter a rescisão precisa ter justa causa, precisa ter um acordo com o Al-Hilal. Não tem razão para o Al-Hilal aceitar a rescisão de contrato do Marcos Leonardo. Ele vai jogar a Champions League da Ásia, ou então ele negocia para um clube da Europa. Eu não vejo muita solução. Acho que na semana passada a gente trouxe aqui a informação
de que dentro do São Paulo se achava que tinha 1% de chance de dar certo e no final virou 0%. Então, a informação que a gente deu aqui no de primeira estava certa. E eu não entendo que tem possibilidade concreta de ele chegar agora. Agora, se ele ficar um jogador livre no mercado não tem janela. É só assinar. Mesmo ele rescindindo depois da janela? Mesmo. Se ele estiver livre de contrato com qualquer clube no mundo, ele está no mercado, livre, ele pode assinar. Mas para isso o Al-Hilal tem que assinar a rescisão do contrato. Boa. Bom, importante esclarecer. Por que o Al-Hilal vai rescindir o contrato uma semana depois de não ter aceitado liberar por 2 meses de graça? Tem esse ponto, né? Essa coisa acho que é importante, o que você falou, PVC, de não ficar criando expectativas, né? Porque o torcedor já ficou muito bravo com essa história, né? Ele estava entendendo ali, o time melhorou, entendo que não tem dinheiro, ele estava com uma certa compreensão da situação. Quando vem uma expectativa dessa, né, de chegar um jogador desse tamanho e aí não vem, criou-se uma frustração muito grande. Agora, tem uma boa notícia aí para o torcedor são paulino, aliás, uma ótima notícia que envolve o Luiz Gustavo. Ele passou por aquele problema, né, estava em recuperação de um tromboembolismo pulmonar, é uma palavra difícil, e felizmente ele já tem a previsão de voltar a trabalhar normalmente. Então hoje ele treina como coringa, joga aí para os 2 times para minimizar os impactos de disputa de bola. Está sendo acompanhado, está passando por um acompanhamento médico, tomando a medicação toda, fazendo tudo direitinho, mas a expectativa é que ele possa retomar a carreira em outubro. Então, olha que legal, né? A gente fica muito feliz pela recuperação do jogador. O São Paulo não dá um prazo, mas essa é a expectativa. Então, importante. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tem uma expectativa do retorno do Luiz Gustavo. Vamos lembrar, tentando lembrar o que aconteceu. O Luiz Gustavo teve uma questão no começo do ano, uma embolia pulmonar. Foi o primeiro, ele inaugurou esse ano de baixas absurdas do São Paulo, e pode ser que ele volte agora em outubro. Não desprezando a volta do jogador, espero que ele volte mesmo, que deixe tudo bem com a saúde dele, ele possa voltar a jogar, mas não é exatamente um local do campo que o São Paulo precisa de jogadores nesse momento, né, Arnaldo? Nesse momento eu acho que tem mais fartura na posição de volante que em qualquer outra. Mas é uma situação que não é uma lesão, né? Então é um problema médico, literalmente. E para ele ser liberado para voltar a jogar profissionalmente, tem que passar por Ele tentou isso em setembro, não foi liberado ainda existia um pequeno sinal ali do trombo. E aí ele vai fazer uma revisão agora no início de outubro, lembrando que faltam 3 meses para acabar a temporada. Outubro faltariam 2 meses para acabar a temporada, mas o fato é voltar a jogar profissionalmente, né? Foi um também depende do organismo. Como pessoa, nem como atleta só. Exatamente. Como pessoa mesmo, né? Ele já está podendo treinar com os outros, ter contato, que foi uma etapa que demorou a ser vencida, né? Então é uma expectativa que possa acontecer. Você falou foi o primeiro a inaugurar esses problemas graves que o São Paulo teve. Ele jogou a primeira partida da Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. A primeira partida, o São Paulo ganhou lá de 1-0 e depois, antes da viagem para Belo Horizonte, seria o jogo seguinte contra o Atlético. Ele sentiu o problema, então assim, ele não jogou pelo Brasileiro, jogou apenas a primeira partida da Libertadores, desde lá atrás. E quando eu falei essa série de muitas contusões, não estou exagerando. Tem uma tela aí com todas as contusões do São Paulo e a possível previsão de volta. Olha isso aí. 9 caras machucados. Luiz Gustavo, acabou de falar, atividades agora com elenco sem impacto, mas ainda não sabe se ele pode voltar. Simplesmente isso é uma indefinição sobre se ele vai poder jogar ou não de novo, né? Caleri está correndo no campo e com a fisioterapia. Por enquanto é isso. Né? Ele usado. Você conhece, né? Ele é um fanático, né? Ele quer voltar antes do... Hoje tem um protocolo, né?
do LCA, né? É o Cadu Freire. E a informação de que o Caleri pode voltar em outubro? Você tem que segurar o cara, não dá. Pô. Ele quer voltar, né? Tipo, ele tá acelerando. Tem que ter muita cautela isso, porque o cara pode ter uma reincidência, né? Aí, cara, volta mil Tem casos. que cicatrizar. Totalmente a lesão. Ele já tá no trabalho físico de campo, mas o Caleri, você falou do Luiz Gustavo. Uma semana depois do Luiz Gustavo, o Caleri rompeu o cruzado, jogando contra o Botafogo lá no Newton Santos. Então foi lá atrás também. Mas não deu ainda o prazo mínimo de cicatrização. Isso só vai ser liberado para fazer treino normal, enfrentamento, quando tiver o prazo mínimo de cicatrização. Então não é plausível contar com ele. Se a temporada fosse até 21 de dezembro, como seria no início, até teria uma possibilidade de ele voltar a jogar. Então não dá para contar. Foi 17 de abril. Vai contando. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Caramba, querer voltar em 6 meses? Então. Seria um negócio quase que recorde, eu acho, hein? Eu não lembro de LCA com 6 meses voltando. Posso estar enganado. Agora, Pode eu ter sei que tem uma atrás. tentação para ele voltar, né, Arnaldo? Não, volta, pô, que legal seria se ele voltasse, mas a temporada do São Paulo já vai ser desse jeito como é que tá. Não tem Marcos Leonardo, não tem ninguém. Esse meio e as próximas, né? Pelo que tá se mostrando. E as próximas também. Pois mas na situação dele, o que acontece? Na situação dele é que não tem jogador da posição dele. Né? Não, é isso que eu tô falando, mas é uma Ele coisa... é o mais próximo de voltar. Mas é uma coisa para se medir, porque, imagina, não é pior você ter... Cara, você já tá nessa situação. Sim. Vai assim até o fim, não precisa apressar a volta. Na verdade, Tironi, o São Paulo não teve nessa situação, né? Porque ele ainda não sentiu a ausência do André Silva. Foi uma partida. Sim. Na verdade, o São Paulo não está nessa situação. O São Paulo ainda não sentiu no campo a ausência do André Silva. Só jogou um jogo sem o André Silva e perdeu, né? Então, acho que a ausência do centroavante ela vai ser mais sentida nesse momento. Mas o Caleri é aquilo. Ainda está no estágio inicial de recuperação no campo. Mas, se eu sou ele, sabendo que o São Paulo está vivo na Libertadores, e que eu olhei aqui, a final da Libertadores é 29 de novembro, ou seja, dezembro praticamente. Se eu sou ele, eu faço a mesma coisa. Eu vou tentando, o São Paulo está vivo numa Libertadores, e o cara pode jogar uma final de Copa Libertadores. Eu vou tentando ao máximo antecipar isso, porque meu time vai caminhando, e daqui a pouco, numa dessa, ele está inscrito, tudo normal, né? Então... Aí o Rian Francisco, que é o substituto do Caleri. Não, se machucou. Só o ano que vem. Também, LCA, recuperação, tá lá em recuperação. Só o ano que vem? Esse no ano que vem... Depois do Paulista. Depois do Paulista, exatamente. O Oscar, o maior, ele teve aquelas... Aí começa a ter as coisas... Porque Luiz Gustavo e Caleri precedem a chegada do Crespo. Tudo que você vai vendo depois foi depois da chegada do Crespo. Acabou de chegar. Exatamente. Oscar tá correndo no campo. O Rian, inclusive. Fratura na costela. Fratura na costela no jogo contra o Corinthians. Cai, fratura uma... Caiu, se fratura... Problema de vértebra, não foi costela não, Oscar. Tá... De vértebra. Está agora, enfim, treinando de volta no gramado, mas no estágio Caleri, sem enfrentamento, sem... Choque, né? Voltou a, como diria Massini, trotar. Muito bem. E ele fez quantos jogos? O Oscar, vamos lá, ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, daí teve a lesão muscular. Aí na volta com o Crespo, ele jogou contra o Flamengo, primeiro jogo do Crespo, jogou contra o Bragantino, segundo jogo do Crespo, terceiro jogo do Crespo, Corinthians, ele caiu, o Martínez fez lá a cama de gato, ele caiu, não voltou mais. Né? O Oscar tá na marcha picada ainda, que é macia. O trote é duro. Nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. É isso aí, cara. 3, Então, complicado. Mas o que eu ia falar é assim, o número de jogos totais que ele foi a grande contratação do São Paulo. Ele não fez 20 jogos. Ele jogou mais que o Lucas, mas jogou pouco. Mas chegou a 20. Olha, eu vou te falar, hein? Talvez não tenha chegado a 20 jogos. Talvez não. E na ocasião, o diagnóstico até 2 meses daria 20 de setembro. 20 de setembro. Que o professor falou que o prazo da previsão. O prazo inicial, a estimativa inicial de 2 meses, ela ainda não foi completada, né? Sim. Seria na semana que vem.
Isso. Daqui a 2 semanas. Isso. Mas imagina que talvez que se for dia 20 ele estaria em outra situação, estaria treinando um pouco mais. Né? Se fosse isso mesmo. Arboleda já está fazendo atividades com o elenco. A lesão dele foi muscular no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Ele possivelmente estará à disposição já a partir do final de semana contra o Botafogo. E lembrando que o São Paulo tem o Ferrares na data FIFA. O Ferrares não deve ser utilizado, vai jogar a vida pela Venezuela, não deve ser utilizado no domingo contra o Botafogo. A chance é do Arboleda ou da estreia do Rafael Tolói, que vai ser apresentado amanhã. Então, já está treinando. O Tolói, liderança e tudo mais, tá treinando. O Alisson, questão no quadril. Ele está treinando normalmente, também está liberado para voltar contra o Botafogo. Esse foi aquela do nada, quando ele não aparece nos treinos, ele não joga ainda. Ele não foi para o Recife. E desde então ele está fora. O Marcos Antônio também uma lesão muscular e esse estava fazendo falta porque ele acertou o meio-campo do São Paulo e saiu. Mesma lesão só que ele teve outro dia? Sim, mas é uma lesão leve, ele já está fazendo atividades no gramado, mas ainda não deve estar disponível nem para o jogo do Botafogo e nem para a ida contra a LDU. É possível que esteja liberado para a volta contra a LDU. Eu achava que a LDU daria, hein? Não. Eu achava. O André Silva também 3 semanas, né? LCA e está em recuperação no Refis. Agora está uma discussão se opera ou não opera, né? É uma discussão não, tem uma questão, ele não quer operar. Ele não quer operar. Ele tem ainda uma idade, é uma lesão que tem 2 tipos de tratamento. Não é o LCA, o anterior, que é o cirúrgico. O posterior, o ligamento cruzado posterior, ele tem a discussão que é mais ou menos a lesão que o Lucas teve, só que o dele rompeu totalmente. O Lucas não rompeu totalmente. E ele está hesitando em operar, ele quer tentar o tratamento convencional, mas ainda existe uma discussão. Mas de qualquer forma, operando ou não, ele não volta antes do meio do ano que vem. E por fim, o Lucas Moura. Vai, não vai, joelho dói, agora depois fez a tirada da fibrose, também está em recuperação no Refis, né, Arnaldo? Não voltou para o campo ainda. Talvez quando o São Paulo se reapresentar amanhã, ele volte a fazer exercícios no campo, mas ele mesmo falou na rede social dele, contra a LDU, eu imagino que nem na volta ele esteja disponível, só no outro mês. Então ele só jogará a Libertadores caso São Paulo vá avance. para a final, para a semifinal. Exatamente. Fora tanto da ida quanto da volta, vocês viram? Eu acho que sim. Rapaz, tá fácil não, hein? Com tudo isso, quem é o cara que pode ajudar? Rigoni, tá treinando, né? O Rigoni chegou, ele estava em atividade, né? Ele estava jogando pelo Leão do México, está treinando normalmente, vai ser inscrito à Libertadores. Os 3 reforços chegaram recentemente, eles estarão à disposição a partir de sábado contra o Botafogo. O Rigoni, o Tolói, que vai ser apresentado amanhã, e o Maílton, lateral direito, que foi da Chapecoense, né? E aí o Crespo vai começar a montar... Contra o Botafogo, eu imagino que ele faça uma coisa... Ele já não tem o Bobadilha e o Luciano, que são 2 dos principais jogadores suspensos contra o Botafogo. Então, imagina que contra o Botafogo ele experimente alguns jogadores, sobretudo quem chegou, para pensar no jogo da LDU como um time mais inteiro, uma formação mais próxima do ideal. Né? O atacante Henrique Carmo está oficialmente negociado pelo tricolor paulista e eu não vou nem dizer a palavra vendido aqui nesse vídeo, tá bom? Porque é mais um jogador doado, mais um jogador entregue de graça para outras equipes que chegam e oferecem qualquer coisa. Hoje, se a gente montar um time aqui, nós montar 11 jogadores aí, chegar no São Paulo e oferecer, tem um colete aqui, uma bola, eu quero contratar essa joia de Cotia. A gente vai conseguir contratar um jogador de São Paulo, porque é realmente um absurdo. Os últimos, para mim, já foram vendidos a preço de nada. O William Gomes, para mim, é o mais revoltante. Teve o próprio Moreira, agora recentemente teve o Lucas Ferreira, teve o Alves e agora o Henrique por apenas 6 milhões de euros. Repito, 6 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões de reais. Não é nada para o talento que esse moleque tem. A gente acabou conversando com alguns jogadores, inclusive das categorias de base do São Paulo, alguns jornalistas, e a resposta de praticamente todos eles: o Henrique Carmo é uma das maiores joias do São Paulo dos últimos anos, uma das melhores
peças que o São Paulo teve aqui em Cotia. E o garoto é simplesmente doado, apenas 18 anos de idade, jogando, né? Tá conseguindo ter algumas oportunidades, ter minutos, está aparecendo, já deu assistência, e você vender ele por 30 milhões de reais para o CSK é realmente uma palhaçada. E ó, é bom a gente ficar de olho porque foi mais um jogador para o CSK, hein? Primeiro foi o Alves, agora o Henrique Carmo, um valor totalmente vergonhoso. Só para efeito comparativo, com todo respeito aí ao Bahia, né? Mas o Bahia vendeu o Lúcio Rodrigues por 20 milhões de euros. O Lúcio Rodrigues eu acho que é um grande jogador, mas hoje ele é reserva no Bahia do atacante William José. Como que o Bahia vende um jogador reserva por 20 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus e ainda fica com mais de 20% em uma futura venda? O São Paulo não sabe fazer negócio, é realmente deprimente ver o que se transformou o São Paulo Futebol Clube, um clube que era realmente vitorioso, vencedor, que era exemplo em todos os quesitos para as outras equipes. Hoje, com todo respeito, mais uma vez, a gente tem que ver o Bahia vender um jogador reserva por 20 milhões de euros e o São Paulo vender um jogador que ainda não é titular, mas é um garoto que tem uma grande expectativa, apenas 18 anos de idade, por apenas 6 milhões de euros. Como eu disse no início do vídeo, eu não vou dizer venda, foi uma doação que o São Paulo fez para a equipe do CSKA. O que vocês acharam aí sobre essa informação? Realmente revoltante que o Júlio Casares e o seu time, né, com o Belmonte, está fazendo com o tricolor paulista. Realmente um absurdo. Há pouco tempo atrás tinha recusado uma proposta totalmente fraca da equipe do PSV da Holanda. Eu falei, pô, o Henrique vai ser segurado e vai ser vendido por um bom valor, né? Vamos igualar, quem sabe, um Palmeiras, um Flamengo, né, que vende suas peças a preços altíssimos. Quem sabe, né, a gente não consegue fazer isso aí com o Henrique. Estávamos enganados. Realmente uma vergonha, uma palhaçada o que fizeram com o Henrique. Um valor totalmente fraco. Mano, o que 30 milhões hoje vai resolver para o São Paulo Futebol Clube? Se fosse para falar assim, ah não, 30 milhões vai resolver todos os nossos problemas, a gente vai sair em dívida e a partir de agora a gente vai contratar o jogador que a gente quiser, a gente vai pagar os juros, a gente vai pagar tudo que tem e não vai ter nenhum tipo de problema financeiro a partir de hoje. Você acha que 30 milhões vai resolver alguma coisa? Eles ficam, de balanço, aí apresentam um déficit, que não sei o que, para vender uma joia por 30 milhões. Realmente a situação do William Gomes para mim tinha sido revoltante, mas hoje eu estou mais revoltado ainda com a venda, com a doação do atacante Henrique Carmo de apenas 18 anos de idade. Quero saber a opinião de todos vocês que estão aí nos assistindo, tá bom, galera? Outra informação sobre o Aboubakar, né? Nós trouxemos em 2 dos últimos vídeos aí informações sobre ele. O jogador tem outras propostas na mão, tem proposta inclusive do mundo árabe, tem proposta dos Estados Unidos, propostas essas que pagam mais do que o São Paulo Futebol Clube oferece. Mas é um desejo do jogador, ele tem interesse no futebol brasileiro e se interessou pelo projeto do São Paulo, tanto que aceitou aí uma redução salarial, né? Então, o Aboubakar, não é só o São Paulo que está procurando o atleta. Pode ser jogada de empresário, pode ser aí tentando valorizar o atleta? Pode. Mas eu não duvido que ele tenha outras propostas, né? Pela carreira que ele tem, pelo currículo, por tudo que ele já fez no futebol, com certeza não é o São Paulo o único clube que está tentando a contratação do atacante camaronês. Vamos aguardar? Vamos aguardar, mas o jogador parece estar bem interessado, né, em vestir a camisa do nosso clube. O jogador aceitou essa redução, está interessado no futebol brasileiro, está interessado no projeto do São Paulo que colocou ele, né, como esse camisa 9 para ir em busca do título da Libertadores, não é, rapaziada? Então é isso, vendendo as nossas joias, contratando jogadores, não vou dizer velhos, né, mas muito mais experientes, né? O Tolói aí com 10 anos de Europa, com mais de 30 anos, Rigoni com mais de 30 anos, o Aboubakar que estamos falando aqui, 33 anos de idade. É uma reformulação contrária que acontece no São Paulo. Vende as joias, traz jogadores, como vocês muito dizem, que está transformando num asilo, né? Porque a gente vendeu o Alves, vendeu o próprio Henrique, vendeu aí o Lucas Ferreira, jogadores campeões de copinha, jogadores campeões de títulos pelas categorias de base. O William Gomes, para mim, foi um meteoro que veio de Cotia, que eu falei, pô, esse moleque vai voar no São Paulo e vai ser vendido por uma boa grana. Eu, sinceramente, dou 2 janelas de transferência para o Porto vender esse moleque aí por 40 milhões de euros. Anotem o que eu estou falando.
2 janelas de transferências com ele jogando, que ele está inclusive jogando, fazendo golaço, decidindo o clássico, jogando aí Champions League. 2 janelas de transferência para o Porto vender esse moleque por uns 40 milhões de euros. Anotem o que eu estou falando. O Henrique tomou um caminho que, sinceramente, não acho bom, inclusive até para a carreira dele, né? O futebol russo hoje está aí... Tem muito dinheiro, isso é verdade, mas não disputa as competições da UEFA, né? Não jogam as equipes lá, Champions League, Liga Europa, Conference, para o jogador até aparecer um pouquinho mais. Eu acho que é um passo realmente ruim, uma venda pior ainda, né? Do atacante para a equipe do CSKA. Eu, sinceramente, acho que o jogador tem talento para jogar nas principais ligas do mundo. O futebol alemão, o futebol inglês, espanhol, italiano. Eu acho que ele tem talento, né? E se ele for lapidado por um gigante... né, o próprio São Paulo, né, depois ir para o futebol aí para um grande clube, eu acho sinceramente que o jogador poderia, né, tranquilamente pegar a seleção brasileira e jogar em altíssimo nível nas principais ligas. Mas estamos falando de um clube amador, né? Não estamos falando de um clube profissional, porque hoje a gestão que o São Paulo tem é de um clube amador. São Paulo se apequena, um clube que ontem modo de falar, né, mas até pouco tempo atrás era um gigante disparado em relação a todos os outros clubes em todos os cenários. São Paulo não ficava para trás em ninguém em título, São Paulo não ficava para trás em administração, São Paulo não ficava para trás em torcida, São Paulo não ficava para trás em audiência, São Paulo não ficava para trás em nada. Hoje nós estamos atrás em tudo, em venda, em absolutamente tudo. São Paulo era o único campeão, tricampeão da Libertadores. Hoje já tem o Palmeiras, Flamengo, Grêmio, outros clubes empatados com a gente. Daqui a quanto tempo será que os clubes não vão alcançar um tri mundial? É difícil, né? Mas é um clube que está se apequenando cada vez mais. Então a gente está falando de um clube que é jovem em relação aos outros clubes que já são centenários, né? O São Paulo ainda não chegou, um clube que tem toda essa história, que era para estar cada vez mais crescendo, aumentando seus torcedores, aumentando seus títulos, aumentando sua receita, com um estádio que é próprio, com muita coisa, com muitos patrocínios, com muita receita. O São Paulo cada vez mais se apequena e a gente não pode deixar de falar sobre isso porque o momento no campo é bom. O momento no campo, de fato, ele é positivo, ele é bom, mas o extracampo com essa diretoria pífia, com esses caras que talvez nem São Paulinos estão realmente apequenando a nossa história. Dá muita raiva falar aqui com vocês sobre isso. Eu imagino, né, e até entendo que a revolta de vocês seja a mesma que a nossa, porque não dá pra gente normalizar isso, não dá pra gente normalizar uma grande joia ser vendido a preço de nada, ser doado a preço de nada. É realmente muito revoltante o que está acontecendo com o São Paulo. Eu espero, do fundo do coração, que esse camisa 9 que chega, seja ele o Abubakar ou uma outra peça, seja o cara que vai resolver, que vai trazer o título da Libertadores pra gente. Porque se isso não acontecer, vai acabar uma grande bomba no estádio do Morumbi. E essa diretoria, pelo amor de Deus, eu achava que eles vinham para trazer esperança pra gente. Fui até favorável quando teve, né, a ideia de aumentar a possibilidade do presidente ser eleito, né? Porque, por exemplo, antes era o cara ficava ali um mandato, 3 anos, saía fora. Fui favorável, né, ao Júlio Casares, a extensão disso aí, podendo ser até 2 mandatos. Mas hoje, sinceramente, eu já acho que errei, acho que me equivoquei, porque Júlio Casares, Belmonte, esses caras que estão aí, são realmente uma verdadeira vergonha para a história do São Paulo Futebol Clube. Deixa aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de dar uma moral pra gente, deixando o like nesse vídeo, compartilhando com os amigos, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva agora aqui no nosso canal. Tem vídeo todo dia e a toda hora. Olha só, à noite a gente aqui trabalhando para vocês, fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu! Fala, Tito Tricolor, Henrique aqui, quero falar um pouquinho que estou muito feliz por esse momento, né? Dizer que estou aqui há 11 anos, né? Agradecer ao clube por tudo, é o clube que me deu tudo, é minha casa, né? Hoje falei com o presidente Júlio e com o diretor Belmonte, né? Que eles me vendessem, porque eu insisti, porque é meu sonho, né? E eu estou podendo realizar esse sonho. E então só tenho a agradecer a vocês por tudo, pelo carinho que vocês tiveram comigo, agradecer ao clube todo e à diretoria por todas as coisas, e até logo, e um dia eu volto, tá bom? Um abraço.